Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E eu fico muito contente com a sua companhia, porque o assunto de hoje é neurociência. Mas calma, você já deve estar pensando assim, ai meu Deus, é complexo, vai ser difícil de entender, nada disso. Porque a pessoa que vai explicar sobre esse assunto pra gente é uma pessoa que fala de um jeito fácil, que todo mundo entende. Ela é neurocoach, especialista em carreira e inteligência emocional, Patrícia Gomes. Seja bem-vinda ao nosso programa! Oi, Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer. Fiquei super feliz quando você topou estar aqui com a gente, porque eu acho que é tão legal falar sobre esse assunto para as pessoas, né? Com certeza, eu acho fundamental aí dar um direcionamento muito bom para a vida e para a carreira de todo mundo. Patrícia, vamos começar já do beabá? Explica pra gente o que é a neurociência, assim, de uma maneira para leigos, vamos dizer assim. Claro, vamos lá, Rodrigo, é muito simples. A neurociência é o campo científico que se dedica ao estudo do funcionamento do sistema nervoso, do nosso cérebro. Simples assim? Simples assim. E aí você é neurocoach, de maneira prática, como funciona o seu trabalho? Bom, o processo de neurocoach é um processo estruturado, baseado no funcionamento do cérebro, onde o coach ele pode desenvolver até 3 objetivos primários, onde ele vai construir estratégia e desenvolver ações durante esse processo. E eu vou atuar como uma ferramenta que vou distendê-lo, tirá-lo da zona de conforto, para que ele possa ampliar a qualidade do seu pensamento e chegar aos seus resultados de uma forma assertiva e satisfatória. Ah, legal. E aí, de uma maneira funcional, como é que a neurociência consegue impactar positivamente a vida das pessoas? Tá. Como? De que forma, Rodrigo? Na verdade, mostrando para as pessoas como o cérebro funciona, né? Você sabe que existe um padrão ali de funcionamento do seu cérebro, você pode decidir se você quer aceitar seguir este padrão ou se você quer atuar de forma diferente para conquistar os seus objetivos. Patrícia, eu te acompanho nas redes sociais, você sabe disso, né? Eu assisti uma live que você fez, que você foi convidada, que eu achei muito legal, que você explicou como funciona, né, a organização do cérebro. Você consegue explicar pra gente aqui também? Claro, vamos lá, Rodrigo. Acho essa parte fundamental para as pessoas entenderem e começarem a agir aí de uma forma muito mais efetiva. O cérebro, ele tem um princípio organizador. Então imagine você que todas as vezes que nós tomamos uma decisão, vamos tomar uma decisão, o cérebro sempre vai entender de 2 formas. Ou ele vai entender isso como uma ameaça e vai te afastar daquilo, ou ele vai entender como uma recompensa e vai te aproximar. Só que o cérebro, ele foi construído, desenvolvido para garantir a nossa sobrevivência. Então, o que acontece? Na maior parte do tempo, ele reconhece as coisas como uma ameaça e tende a nos afastar daquilo que vai fazer com que nós gastemos muita energia ou que a gente possa até se frustrar ou que, na verdade, traga algumas situações alguns desafios, na verdade, né? Que é aquilo que a gente costuma ouvir falar, que jogou muita adrenalina na corrente sanguínea, né? Que a gente foi preparado para ou atacar ou se defender, é isso então que você está falando? Perfeito, perfeito, é isso aí. O cérebro ele fica lá dentro procurando um problema, né? Para quê? Para já te defender. Então, na defesa nós temos o ataque, ou você ataca, ou você se esconde, ou você recua, né? E aí nós temos que focar o quê? Na recompensa. Temos que estimular esse lado que faz com que nós entendamos que a recompensa está lá na frente, que na verdade o processo existe para que nós possamos superar os desafios diários, mas que no final tem sempre uma recompensa. Muito legal isso que você está falando, e isso tem link com a questão da gente acabar escolhendo profissões que geralmente são relacionadas a desafios da nossa infância ou da nossa adolescência. Por exemplo, eu fui a criança mais tímida da minha escola, né? E hoje em dia trabalho com comunicação. E toda vez que eu apresento o programa, por exemplo, eu me sinto muito satisfeito. É disso que você está falando? É exatamente isso, né? Se você tivesse deixado o seu cérebro o padrão do seu cérebro sobressair sobre você, dar os comandos para você, provavelmente você não estaria fazendo o que você faz hoje. Você me corrija aí se eu estiver errado, mas pelo que eu estou entendendo, você
se desafiou, superou aí coisas que te dificultavam, né? Que faziam você sentir medo, ou querer que você fugisse de uma situação, para realmente viver a recompensa que você vive hoje. Escorpiano com ascendente em Capricórnio. Não deixo nada me dominar. Acho importante isso. Ô, Paty, agora sim, é verdade que o nosso cérebro ele passa por 4 fases para processar uma informação? No processo de aprendizagem, isso é muito bacana falar também, porque isso ajuda as pessoas a persistirem e não a desistir, né? Nós temos tudo que nós vamos aprender, nós passamos por 4 fases. Então, a primeira é a incompetência inconsciente. Você não sabe que você não sabe e tá tudo bem. Depois vem a incompetência consciente, que é exatamente quando você resolve aprender algo novo. Ou seja, você começa a sair da zona de conforto e muitas vezes você acredita que você não vai dar conta ou até que você é incompetente, tá? Depois vem a competência consciente, que é aquele momento que você já viu que você aprendeu. Você sabe que pode melhorar, dá para melhorar, mas você já sabe que conhece aquele assunto. E a última fase é a competência inconsciente, que é aquilo que nós fazemos no automático. E eu gosto muito de trazer um exemplo, Rodrigo, que é que nós possamos lembrar no momento que nós aprendemos a dirigir. Né? Que legal. Quando nós éramos criança, quando aprendemos a dirigir, e hoje, quando você entra no carro, você precisa pensar em tudo que você tem que fazer para dirigir? É verdade. Acho que não. Fica orgânico, né? A gente faz sem pensar. Ai, quanta coisa, quanta riqueza de conhecimento, né? Patrícia, a gente pode ir pro intervalo? Você espera a gente voltar? Claro, vamos lá, com certeza. Então você também não sai daí que a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Encontro, hoje falando sobre neurociência com uma neurocoach maravilhosa, Patrícia Gomes, que está aqui com a gente. Paty, quero saber de você agora sobre inteligência emocional. Ela também pode ser responsável pelo nosso sucesso? Nossa, ótima pergunta, Rodrigo. Na verdade, estudos mostram que a inteligência emocional é responsável por até 50% do nosso sucesso profissional. E alguns teóricos já afirmam que essa porcentagem pode chegar até 80%. Ou seja, totalmente, né, capaz de mostrar para a gente ali que ela está no topo do nosso sucesso. E vale lembrar que por que chegaram até os estudos sobre a inteligência emocional, né? Porque depois que o teste de QI ganhou o mundo e as pessoas gostariam, né, de saber, de testar e a sua inteligência cognitiva, foi percebido que muitas pessoas que tinham um nível muito alto de QI não necessariamente eram bem-sucedidas. E aí, tanto os neurocientistas como psicólogos começaram a fazer algumas pesquisas para entender o porquê que isso estava tão discrepante. E aí começaram a falar sobre as múltiplas inteligências e chegamos depois até a inteligência emocional, que ganhou o mundo aí depois com Daniel Goleman, né? Mas enfim, teve muitos estudos aprofundados e hoje realmente mostra pra gente o quanto ela é significativa na nossa vida e na nossa carreira. Muito interessante isso que você falou, é importante para todo mundo, mas eu acho que principalmente para quem está começando a carreira, né, Paty? Porque assim, quando a gente está começando ali, vai entrar na faculdade, saindo da faculdade, a gente fica pensando muito na inteligência cognitiva, né? E na verdade, o que você está falando é justamente que as pessoas têm que olhar também para esse ponto da inteligência emocional, né? Perfeito, perfeito, Rodrigo. Vale lembrar, você falou nisso agora, eu até lembrei de algumas situações, né, dentro do mundo corporativo, porque eu vivenciei muito isso em consultorias estratégicas multinacionais, onde nós contratávamos pelos QI, né? Nós queríamos os mais inteligentes, só que olha que interessante, depois de um certo tempo, o turnover começava a aumentar muito, porque muitos daqueles colaboradores super inteligentes tinham dificuldades de se comunicar. Olha que interessante. Turnover isso. É a entrada e a saída de funcionário, é isso? Isso mesmo, isso mesmo, a saída, exatamente. A troca, né, de mesmo. funcionário. A troca, exatamente, o quanto tempo fica na empresa, né, o quanto entra e o quanto sai. Então, chega um determinado momento que se você não tiver a inteligência emocional,
você realmente fica difícil de seguir, né? E aí esse teu trabalho, porque assim, você fez uma transição de carreira muito legal, né? Como é que você descobriu a neurociência? Foi antes ou foi depois dessa transição? Não, foi exatamente depois, Rodrigo. Eu sentia, dentro do mundo corporativo, que as pessoas gostavam muito quando eu falava sobre o líder ter interesse genuíno, sobre o líder conectar pessoas e acreditar que a sustentabilidade de empresa era feita através da gestão das pessoas. Só que sempre ficava assim, é o que ela falou, é bacana, é legal, né? Mas e aí? Então, eu sentia prática, que eu precisava... Exato, eu sentia que eu precisava buscar mais recursos, né? Porque eu acreditava muito naquilo que eu estava dizendo. E aí, quando eu encontrei uma base científica que sustenta tudo isso e nos mostra que exatamente a conexão é que faz a gente linkar a afetividade com a efetividade, aí foi realmente realizador e realmente muito gratificante. Então, eu fui buscar no momento que eu estava ali, que eu decidi sair do mundo corporativo, porque eu acreditava que eu podia agregar muito mais fora dele, né, para muito mais pessoas e, enfim, por isso certo. Até que nós estamos aqui hoje, né? Continue assim. Paty, quando a gente avisou nas redes sociais que você estaria aqui com a gente, o pessoal mandou perguntas. Vamos tentar responder? Aqui, o nosso tempo é curto, claro. Mas vamos responder o que der para responder. O Alan de Guarujá perguntou: perco o equilíbrio com muita facilidade e me irrito se for contrariado no meu local de trabalho. Tenho pouca inteligência emocional? Não, Alan, não. Isso pode estar querendo mostrar para você que você pode estar com dificuldades de gerenciar os seus impulsos. E aí, vale lembrar que a inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que realmente influenciam a maneira como nós percebemos, nos expressamos, desenvolvemos e mantemos as nossas relações, além da forma como nós escolhemos lidar com os nossos desafios diários. Então, isso é apenas uma parte. E não quer dizer que ele tenha, né, que você, Alan, não tenha inteligência emocional. Respira, Alan, pelo amor de Deus. Procura a Patrícia no Instagram. O Carlos de Santos está perguntando: eu sou empresário e tenho dificuldade de escolher meus gerentes encarregados. Qual a principal característica que eu devo observar em um possível líder na minha empresa? Ótima pergunta, Carlos. E aí eu volto a pergunta para você. Qual o seu propósito? O que você acredita? Né? Você acredita que realmente o seu negócio pode ter um propósito focado em gestão de pessoas? Se você acredita nisso e você quer ter a sustentabilidade da sua empresa, aí eu digo para você, então você vai buscar um líder que mostre interesse genuíno pelas pessoas, um líder colaborativo e não centralizador, um líder realmente que tenha uma escuta ativa e que esteja disposto a escutar o que o time tem para dizer. Né? Aí sim você vai conseguir convergir o seu propósito com o propósito de cada colaborador e escolher aí os líderes certos para a sua empresa. Muito legal, Paty. E aí, assim, essa sua resposta, ela leva a gente a entender um outro lado do teu trabalho também, né? Que não é um trabalho só individualizado. Quer dizer, se um empresário quiser contratar você para que você dê treinamento, consultoria para uma equipe, isso também é possível, né? Sim, claro, nós fazemos todo um diagnóstico exatamente para entender o momento da empresa e poder ajudar exatamente na convergência aí, né, desse propósito, do que a empresa está buscando, do que o colaborador está buscando. Isso é fundamental para que a gente alinhe expectativas e possa construir aí ótimos resultados para ambos os lados. Paty, a gente se conheceu através de um livro, né, que a gente é amante de livro. Para o nosso público, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, tem algum livro que você possa recomendar, do tipo Neurociência para Iniciantes, para quem quiser continuar pesquisando depois que terminar o programa? Olha, eu vou deixar duas indicações aqui, que ele não é específico de neurociência, mas é para as pessoas começarem realmente a pensar sobre a neurociência. Eles têm cases, eles têm exatamente exemplos sensacionais que as pessoas vão se identificar e vão querer se aprofundar no assunto. Um deles é O Jeito Harvard de Ser Feliz, tá? Que é do Sean Arcourt, que é professor da Universidade de Harvard, e o outro é o Mindset, da Carol Dweck, que também é professora de Stanford,
e ela fala como ninguém de como nós podemos usar e exercitar o nosso cérebro a nosso favor. Ou seja, ela traz a mente fixa e a mente de crescimento e mostra pra gente como a gente pode evoluir aí no dia a dia e que isso só depende de nós. Ah, meu Deus, encerrou muito bem! Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Fico muito feliz sempre de estar conectado com você. É muito afetivo e muito efetivo sempre que a gente está junto. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Rodrigo. Foi um imenso prazer colaborar com você, com o seu time e poder levar aí mais conhecimento e incentivar as pessoas aí a buscar o conhecimento do cérebro. Foi um prazer. Obrigada. Eu que agradeço demais, né? A gente buscar conhecimento nunca é demais. Gostou do programa? Semana que vem tem mais. Você fica agora com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! Opa, mas só um instantinho que antes do jornal eu vou te dar um recado que vai te deixar muito animado. Com o TIM Chip Top é assim, por apenas R$15 você aproveita 8 GB de internet por 2 semanas. É isso mesmo, são 2 GB de internet da oferta para usar como quiser e 6 GB de bônus para usar da meia-noite às 6 da manhã. Além de ligações ilimitadas para todo o Brasil e o WhatsApp para você falar com quem você quiser. Com o TIM Chip Top, você aproveita 8 GB por apenas R$15 e fica sempre conectado. Ainda pode concorrer a carros, motos e prêmios incríveis no app TIM Mais Vantagens. É só baixar o aplicativo, recarregar e pronto! Já está concorrendo. Se você ainda não é TIM, tá esperando o que para mudar? Compre o seu TIM Chip Top no ponto de venda mais próximo. E agora sim, você fica com o Jornal da Band. Um beijo muito carinhoso e até lá! Band Litoral, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.